Meus queridos irmãos, com muita alegria, que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que alegria, né, irmãos, poder estar na casa de Deus, sobretudo sentindo a presença dEle, né? Esse culto tão importante, de caráter missionário, onde Deus, por sua bondade, tem cooperado conosco por meio da sua presença. Eu quero refletir com os amados irmãos nessa noite um texto que está no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo de número 4. O culto possui essa temática e eu quero fazer uma reflexão voltada para esse tema. Estou certo que vai contribuir para o nosso elevo espiritual, no nome de Jesus. Capítulo 4, pode permanecer assentado, tá, irmãos? Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 29. Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo de número 4, versículos 26 ao 29. Diz assim a palavra: e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, imediatamente lhe passa a foice, porque está chegada a ceifa. Amém. O texto lido, irmãos, apresenta, dentre outras características, uma mensagem de caráter missionário e uma aula de evangelismo, podemos dizer assim. Jesus aqui está sendo didático com os seus discípulos no que tange a questão missiologia e evangelização. Qual foi o motivo pela qual Jesus faz essa comparação, usando de uma metáfora agrícola tão conhecida por nós todos, que é o ato de plantar e colher? O que levou Jesus a fazer essa comparação e a elaboração dessa parábola veio com a proposta de encorajar os seus discípulos a continuar pregando o Evangelho, a continuar sendo fiel à pregação da palavra de Deus. Isso porque Jesus viu a possibilidade de os discípulos ficarem desencorajados quando ele explicou a parábola do semeador, que todos nós bem conhecemos. Pois na parábola do semeador, 3/4 da semente se perde. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala do semeador que lançou 4 vezes, germinou 3 vezes, cresceu 2 vezes e frutificou 1 vez só. Jesus, percebendo que essa explicação poderia trazer uma possível indagação aos discípulos, ele então encerra, falando sobre a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Porque os discípulos, irmãos, eles
tinha uma indagação com eles. Isso é provado também no Evangelho de Jesus que escreveu o médico Lucas. Porque eles pensavam assim: se Jesus é o Messias prometido, por que não está havendo uma conversão nacional, em massa? Por que não está havendo uma conversão em peso? Inclusive, certa feita, os discípulos aproximou-se de Jesus e fez uma pergunta um tanto profunda, dizendo: Senhor, serão poucos os salvos? Serão poucos os que hão de se salvar? Foi uma dúvida sincera, irmãos, motivado exatamente pela realidade que eles estavam vendo e vivenciando. Ele sabia muito bem que o problema de não ter uma conversão em massa não era a falta de capacidade de Jesus em atrair os pecadores a si, pois bem sabemos que atrás de Jesus andava sempre uma grande multidão. Dezenas de milhares o acompanhavam. Isso é um fato bem claro nas Escrituras Sagradas. Os discípulos e o próprio Jesus identificaram que as multidões eram atraídas a Cristo por causa dos milagres e por causa do poder que Jesus possuía. O próprio Jesus, ele identificou isso e denunciou isso publicamente, dizendo: vocês me seguem por causa do pão e por causa do milagre que eu realizo. É possível então, irmãos, com a mesma atenção que vocês estão dando à palavra, é possível então que os discípulos cogitou a ideia de que talvez seria a hora de alterar a mensagem, a fim de manipular a reação dos ouvintes, mudar a forma de pregar, mudar a forma de ensinar, mudar a doutrina. E é por isso que Jesus conta essa parábola do semeador, que não negociou a semente. Não obstante lançar e não ter resultado esperado, continuou lançando a mesma semente. E esse ato simboliza a palavra de Deus. Jesus estava dizendo: não deixaremos de pregar a palavra do meu Pai. Continuaremos a pregar, independente se há uma conversão em massa, ou se alguém queira ou não queira ouvir, nós vamos pregar a poderosa palavra. E talvez, irmãos, eu estava a meditar nesse texto hoje à tarde, no cenário da evangelização do Brasil, por que não dizer no mundo, essa mesma indagação, esse mesmo comportamento venha a se repetir, bem próximo de nós. Porque essa mesma pergunta soa no coração dos crentes. Qual pergunta? Por que algumas pessoas reagem sim ao Evangelho e outras pessoas não? Porque temos aqui esse seleto auditório que ouviu a palavra, ouviu o Evangelho e creu, e outras pessoas que ouviram a mesma palavra e não reagiram sim ao Evangelho. Por quê? E a verdade é que não são poucos, irmãos, não são poucos. E não são poucas as igrejas que já estão alterando o conteúdo da pregação do Evangelho, com a finalidade de ter maiores, não melhores, mas maiores resultados. É de ficarmos pasmados, mas existe hoje no Brasil o Evangelho para tudo enquanto alguém quiser, para todo gosto. Existe o Evangelho para as mulheres, existe o Evangelho para homens, existe o Evangelho para os idosos, existe o Evangelho para os empresários, existe o Evangelho para os ricos, existe o tão famoso Evangelho cultizado, né? Na intenção de atrair as massas. E isso tudo não passa de tendências culturais, na intenção de alterar a palavra, alterar a pregação, alterar o discurso,
alterar a maneira de pregar para que as pessoas se sintam mais confortáveis ao ouvir o Evangelho e não se ofendam com o Evangelho, e desse modo aceite, ou pelo menos se apresente como cristão. E a verdade é que os evangélicos no Brasil têm crescido assustadoramente, mas é de se preocupar, como é que eles estão crescendo? Quais são esses evangélicos? São nominais ou são de fato os evangélicos pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Porque Jesus, em nenhum momento, ele propõe melhorar a qualidade da semente ou aprimorar as habilidades do semeador. Ele conta duas parábolas dizendo: lança a semente, pregue a palavra, lança a semente, porque haverá um resultado, uma hora ou outra haverá resultado. E considerando isso, é que Jesus, então, ele conclui esse pensamento com essa parábola da semente, onde eu destaco algumas coisas aqui que são contribuições para a nossa consciência missionária hoje. E uma das coisas que eu apresento a vós outros nessa noite, esse caráter missionário baseado nessa parábola, a parábola da semente, não do semeador, a parábola da semente que eu e você já lemos aqui. Em primeiro lugar, é a paciência do semeador. A paciência do semeador. O texto é muito claro quando diz assim que Jesus apresenta esse discurso: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra e foi dormir. Está aí na sua Bíblia. Ele lançou a semente e dormiu. Quanto ao semeador, perceba que não há adjetivos descrevendo seu estilo, as suas habilidades, só fala que ele semeou e subsequente foi fazer o quê? Foi dormir. Está aí no texto. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim: embora o missionário seja o meio, o processo não depende dele. Jesus estava dizendo aqui que o sono desse homem, também em outros termos, não deve ser aplicado como um sono natural, de alguém que entrega a preguiça espiritual e a indolência. Mas Jesus está dizendo aqui da seguinte maneira: nunca durma sem primeiro lançar a semente. Tá? Lança a semente para depois descansar. Nunca descanse sem que primeiro lance a semente, que é a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui que esse semeador, que para nós hoje é um missionário, ele estava entendendo: o meu dever é lançar, é pregar a palavra. O meu dever é lançar semente. Agora, fazer o mover no coração do pecador é com o Espírito Santo de Deus. Fazer um rebuliço por meio dessa semente é por meio do divino Espírito Santo. E detalhe, irmãos, não é fácil dormir sem ter resultado. Uma coisa é você dormir sabendo que plantou e colheu, o celeiro está cheio. Esse homem não. Esse homem lançou a semente e não viu resultado nenhum e diz: vou dormir, vou descansar. O resultado já não depende de mim. A própria semente, ela tem algo nela que dará um resultado. E a lição missionária para nós vem aqui, irmãos, porque todo missionário, todo aquele que prega a palavra de Deus, todo crente de fato é um missionário, precisa de paciência no que se refere à pregação do Evangelho. Precisa-se de paciência no que se refere ao pecador. Eu lanço a semente, mas somente Deus pode fazê-la germinar e brotar e dar o seu devido fruto. E o missionário aqui no texto espera, consciente que não pode interferir no processo, mas ele precisa esperar para que Deus continue fazendo a obra depois que a semente seja lançada. Nesse aspecto nós podemos recordar, meus irmãos,
do exemplo daqueles que sustentaram o pai das missões modernas, a saber, William Carey, aquele que foi para a Índia pregar o Evangelho. Segundo as cifras históricas, isso aconteceu em 1793. William Carey ficou 7 anos pregando a palavra sem nenhuma pessoa converter. Eu disse 7 anos, irmãos, que o pai das missões modernas passou pregando, mas nenhuma pessoa converteu, nenhuma pessoa levantou a mão. E o que fez esse grande campeão das missões? Ele continuou pregando, ele continuou lançando a semente, porque ele sabia, dever meu é lançar, fazer brotar é com Deus. E depois de 7 anos, quando alguém, está escrito na história que revela o seu nome, quando alguém diz assim: William, para de pregar, volta para casa, para de pregar. Ele diz: não, eu sou um semeador, eu vou lançar a semente, uma hora vai dar fruto. Em 1800, um índio daquele levanta a mão e diz assim: Carey, eu quero aceitar o seu Jesus, tá? Ele levantou a mão, aceitou Jesus, e no outro dia ele foi pregar, irmãos. E quando ele foi pregar, para você dar glória a Deus, 800 pessoas começou a aceitar Jesus. E houve um avivamento no mundo inteiro, porque o semeador entendeu: eu lanço a semente, mas quem vai fazer brotar é o Espírito Santo, é Deus com seu poder, a influência virá de cima. Eu digo nesta noite com muito temor na minha alma: entre o seu dormir e acordar haverá salvação na tua casa, no nome de Jesus Cristo. E alguém levantou a mão porque crê nessa palavra. Ei, o Deus que te deu a semente vai te dar o sono também, para você descansar na presença dele. Deus vai te dar paciência, irmão, no nome de Jesus. E eu vou abrir um parênteses para dizer o que está entalado na minha alma, no bom sentido. Deus vai te dar graça de ver frutos da tua oração e da tua fé, porque Deus tem visto o teu labor lançando a semente. Espera, Deus vai te tirar a preocupação, Deus vai te dar descanso, Deus vai te dar alento na sua alma. Portanto, cumpra a tarefa, descansa em Deus, que Ele faz brotar a semente que você já tem lançado. Aleluia, aleluia. É a paciência de Estevão, irmãos, que eu estava hoje meditando no texto introdutório, que morreu, dormiu o sono do justo, mas que fez derreter o coração de Saulo, que se tornou o campeão das missões transculturais. Estevão dormiu, mas a semente foi lançada no coração de Paulo, e ele pregou a palavra. Que no nome de Jesus, Deus arranca toda a preocupação nesta noite. Que bom que a igreja a ensinar já está levantando a mão sem alguém pedir. Deus arranca a tua preocupação, mãe, esposa e esposo. Deus arranca a tua preocupação que está te tirando o sono, tá bom? Porque o maior ladrão de sono se chama preocupação. Mas o semeador aqui não, ele lançou a semente: eu vou dormir, eu vou descansar, porque Deus se carrega de fazer o resto. Deus está aqui, irmãos, nesta noite. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, para contribuições missionárias: em primeiro lugar, a paciência do semeador. Em segundo lugar, o poder da semente. Em primeiro lugar, a paciência do semeador. Em segundo lugar, o poder da semente. Você que manteve a sua Bíblia aberta, diz assim no versículo 27: enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias. Eu estou lendo a versão King James atualizada. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Eu vou repetir o texto, irmãos. Os irmãos gostam de Bíblia, né? Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente vai germinando e vai crescendo, embora ele não está entendendo nada, mas está acontecendo alguma coisa. Jesus aqui está a revelar um mistério, irmãos. Que mistério é esse? Mesmo que o mensageiro esteja a dormir, a mensagem está acordada.
Mesmo que o mensageiro esteja a dormir, a mensagem está acordada. A palavra não dorme, a palavra não dorme, a palavra não descansa. O missionário descansou, mas a palavra está acordada, germinando. Vai acontecer alguma coisa. Aleluias, a semente que lateja com vida, dentro daquela semente encontra-se salvação, regeneração, arrependimento. O céu se esconde dentro do evangelho. O crente lança uma semente e às vezes descansa, mas a palavra não descansa, a palavra não dorme, não, de jeito nenhum. Eu estava lendo, inclusive já li algumas vezes aquele livro de Orlando Boy, que tem como título Esforça-te para ganhar almas. E lá naquele livro ele conta um testemunho muito bonito, e ele diz assim, que lá naquele grande naufrágio, talvez um dos maiores do mundo, a saber do navio Titanic, naquele dia terrível, turbulento, houve alguém que descreveu, que se salvou daquele naufrágio, dizendo assim, que aquela noite foi patética, aquela noite foi terrível, porque na água entrando dentro do navio, houve uma escuridão tremenda, e o que se ouvia era gritos de horror, terror, lá nos compartimentos mais inferiores do navio, gritos de horror, de terror. Mas Orlando Boy diz que havia um pastor ali no navio, chamado John Perry, e John Perry, outra pessoa disse que ele, irmão Eduardo, foi se encontrado em um objeto flutuante, e ele, pastor Pedro, navegando em cima da água, na turbulência, dentro do navio, e aquele horror, alguém gritando. Diz que John Perry passava perto de alguém e dizia assim: você tem certeza que a sua alma está salva? E alguém dizia: eu não tenho. Ele dizia: então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele foi andando, encontrava mais alguém, dizia: você tem certeza da salvação da tua alma? E alguém dizia: eu não tenho certeza. Ele dizia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele foi fazendo isso, chegou em última instância, irmão Romeu, ele só disse assim: eu estou descendo, gente, eu vou para o fundo, o meu corpo desce para o fundo daqui instante, mas a minha alma vai subir para encontrar com Deus, sem deixar de pregar o evangelho. Alguém, depois de muitos anos pregando uma conferência nos Estados Unidos, disse que esse homem estava fazendo isso. De repente levantou um homem lá no meio da geração, ou no meio da multidão, melhor dizendo, com lágrimas nos olhos, dizendo: ei, eu sou um desses que esse pastor pregou. Eu estava com medo, agoniando, mas o pastor João passou perto de mim em cima de uma tábua flutuante e disse assim: você tem certeza da sua salvação? A tua alma está salva? Eu disse que não, mas ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor João Perry morreu, mas deixou alguém salvo, porque a semente foi lançada. Sabe o que é isso, irmã? É quando você tem lançado semente. Lá naquele trabalho seu, você lança uma semente, vai para casa. Lá na escola, né, irmão Lucas? Você lança uma semente, vai para casa. Você vai descansar, você vai cumprir os seus afazeres, mas na medida que você vai para casa, enquanto você está dormindo, a semente está acordada. A semente está acordada, está germinando, porque tem uma influência do céu sobre a semente. Eu sinto graça de Deus nesse altar. Enquanto o mensageiro está dormindo, a mensagem está recebendo influência do céu. Tem orvalho, tem alguém do céu que está dominando isso aqui. A palavra vai ser gerada no coração do pecador, na cidade de Alto Rio Novo. Eu vou pedir pela primeira vez, só quem crê nessa palavra, levanta a tua mão no nome de Jesus. Semeadores da última hora, semeadores da última hora, semeia a semente, ela vai brotar uma hora e alguém vai se converter. Por que, pregador? Porque a palavra é viva. Esta palavra é viva, irmãos.
É por isso que no exato momento eu estou lembrando de alguém que está próximo de uma linha de trem dupla, dizendo: eu vou morrer, eu vou me entregar à morte. Quando o próximo trem passar aqui, eu vou me entregar-se à morte, porque ninguém me ama. Aí pastor Pedro, tinha um missionário semeando a semente dentro do trem. Ele fez assim, entregou um folheto e um João que estava escrito assim: Jesus te ama e quer te salvar. Ele está semeando. E ele entregou para alguém assim: receba esse folheto. E alguém pegou, leu e jogou fora. Alguém disse: hoje o semeador foi frustrado. O semeador disse: cumpri meu papel. Enquanto estava na minha mão eu tinha poder, lancei a semente, aleluia. Só que não sabia aquele homem, oh aleluia, que estava sendo usado por Deus, irmão Cleiton, aleluia, porque ele jogou e caiu de frente daquele homem que estava do outro lado para se matar. Ele diz: antes de morrer eu vou ler esse bilhete, aleluia. E quando ele leu, disse: Jesus te ama e quer te salvar. Ele diz: vou morrer não, eu vou aceitar Jesus, porque tem alguém que me ama. O mensageiro dormiu, mas a semente está acordada, dando fruto no coração do pecador. Glorifica a Deus nesta noite pela palavra. Glorifica a Deus nessa noite pela palavra. Onde tem semeador tem semente. Onde tem semente vai ter avivamento. Onde tem semeador tem semente. Onde tem semente vai ter regeneração, vai ter santificação e vai ter salvação. Eu creio no que eu estou pregando nesta noite. E pode glorificar a Deus nesta noite. Eu vou dar um minuto para você glorificar a Deus, irmãos. Pela palavra, glorifica a Deus nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo, onde você estiver. Seja impactado pela presença de Deus, que está aqui desde o início desse trabalho. Seja impactado, irmã, serva do Senhor, tenha paciência, Deus vai salvar a tua casa. A semente vai brotar, descansa em Deus nesta noite. Descansa no Senhor, continue fazendo os seus afazeres, oh meu Deus amado, continue na sua normalidade, porque a semente vai germinar, vai frutificar e vai dar fruto. Essa palavra tem endereço nesta noite. A cidade Alto Rio Novo vai entender, tem semeador que está semeando a semente. Uns pegam o microfone, outros sem microfone está semeando do mesmo jeito, cantando, pregando, visitando, orando na casa de alguém, aconselhando pelo exemplo, está semeando. E onde essa pessoa passa, Deus honrará a semente que ele tem lançado. Segura essa palavra nesta noite, porque é noite missionária. Ele vai coster rebaixo. Debrai no feste que me raia. Que vai do rebaixo que me recebe. Que ribaito que me raste que face. Rebai tu queima a súbia. Aleluia. Aleluia. Você se pergunta para Deus: a quando que eu vou ver, Deus, o fruto disso? Quando que eu vou ver o fruto da semente que eu tenho lançado faz tempo? Deus hoje marcou esse dia para falar contigo, dizendo: descansa a tua alma. Você pensa que o tempo está perdido, que não está adiantando nada, mas o germinar da semente deixa comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Uma hora ou outra dessa, a semente vai germinar e vai brotar, e alguém vai dizer: é Deus que fez isso, é Deus que fez isso, é Deus que fez isso, é Deus que fez isso. Deus está falando com alguém.
O milagre aqui, eu considero um milagre. Até os representantes dessa área acreditam que o brotar de uma semente é milagre. Eles não conseguem entender. O milagre aconteceria que dentro da normalidade do homem. Dentro da normalidade do homem. Pois o texto que você leu comigo, na versão atualizada e nessa versão que eu li, fica mais claro quando diz assim, que enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias a semente vai germinando. O texto está a dizer assim que aquele homem, irmãos, não ficou preocupado, mas começou a desenvolver os seus afazeres dentro da sua normalidade. Deitava, dormia e acordava. Acordava, depois dormia, depois acordava de novo. Nesse vai e vem, nesses afazeres, dentro dessa normalidade, tem um milagre acontecendo. Isso aqui é muito simples, né, irmãos? Mas é dentro, irmão, do ciclo de oração, dos seus afazeres. Acorda, trabalha, volta para casa, dorme de novo, irmã Maria. Vem de novo. Você não está vendo, mas está acontecendo alguma coisa. Aleluia, vou trabalhar, está trabalhando. E a semente? Deixa com Deus, deixa com Deus. Eu vou para o serviço, eu retorno. E a semente? A semente está germinando, deixa. Sabe o que Deus está dizendo? Dentro do teu natural e dentro da tua normalidade eu faço gerar um milagre. Ah, irmãos, aleluia. Sabe o que o Deus está dizendo aqui? É dentro da sua rotina, mas debaixo da obediência chegará um momento que você vai desfrutar de um sobrenatural de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, quem crê que essa dimensão que nós estamos vivendo aqui hoje vai com você para casa. E você no seu natural, nós vivemos tempos naturais na nossa casa, almoçamos, jantamos, tomamos café, trabalhamos, e Deus está dizendo, dentro dessa rotina sua, dentro desse dormir e acordar, tem um milagre que te espera. Uma hora dessa vai aparecer, e alguém vai dizer, isso é coisa de Deus. Deus vai invadir o teu natural com o sobrenatural. Deus vai invadir a tua rotina com a graça. E alguém vai dizendo, o que é isso? Deus vai te surpreender. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas deixa eu usar aqui porque encaixa aqui. Deus vai te surpreender quando menos você está esperando. Até alguém que até está criticando e duvidando, mas você está dizendo, eu já lancei a semente, já coloquei a minha fé em ação, então vou esperar. E nesse vai e vem, dentro dessa rotina, Deus invade o teu natural com o sobrenatural e te surpreende no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que você crê nessa palavra. Para nós encerrar, a paciência do semeador, poder da semente e o mistério do processo é o terceiro ponto que eu destaco na exposição. Olhei no texto, o texto diz assim: enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Ele, quando ele vê a semente germinar pelo crescimento silencioso e secreto, ele entende assim, eu não entendi. Porque a palavra saber aqui é compreendido ou traduzido por compreender. Está aí na sua Bíblia, irmãos. Versículo 27 que você acompanhou comigo, ó, vou ler na sua versão. E dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. É como se o semeador dissesse assim, eu não sei como aconteceu. Eu só sei que aconteceu. Eu não sei. Se alguém chegasse lá, a irmã dissesse assim, como é que essa semente brotou aí? Ele diria assim, eu não sei, isso é mistério. Isso é mistério que aconteceu. Eu só sei que aconteceu. Sabe o que Deus colocou no meu coração essa tarde para dizer? Há pontos, irmãos, na obra cristã, onde o conhecimento deve ceder ao mistério. Oh, irmãos, aleluia.
E eu não estou aplaudindo a ignorância, não, ao contrário disso, eu sou defensor do conhecimento, você sabe disso. Mas tem hora que o conhecimento deve ceder ao mistério. Porque o texto está dizendo aqui, eu não sei como aconteceu, eu só sei que aconteceu, porque teve uma influência divina. O texto diz assim, irmãos, acompanhem, vocês gostam de Bíblia. O texto diz assim, que porque a terra por si mesma frutifica. Está na sua versão. A expressão por si mesma aqui é a mesma que foi usada em Atos 12:10, quando diz que a porta de ferro onde Pedro estava preso naquela prisão se abriu automaticamente. A expressão aqui, a terra por si mesma frutifica, traduzido no grego seria assim: a terra automaticamente produz, sem uma causa visível ou sem uma ajuda humana. Deus estava dizendo assim: nesse processo não será preciso colocar a mão humana, mas somente um poder implantado de Deus fará o negócio acontecer. Aleluia! Eu vou repetir nesta noite: nesse negócio, nesse processo, não será preciso toque da mão humana, somente um poder implantado de Deus fará algo acontecer. Quem crê nessa palavra nesta noite, glorifica a Deus. Eu não sei como, eu só sei que aconteceu. O semeador dormiu, mas os céus estavam acordados, enviando influências. Vai acontecer. É um evento a partir do segredo de Deus. Aleluia. Eu sou a favor do conhecimento, faço o possível estudar o máximo que posso, embora penso que estudo muito pouco, mas tem coisa que é mistério e não tem como decifrar, mas os espirituais se discernem espiritualmente, e eu tenho graça de Deus para dizer que na tua vida pode acontecer um reboliço, sem toque da mão do homem, sem toque das mãos dos homens, mas alguém vai dizer: isso é mistério, eu não sei como aconteceu, eu só sei que eu estou vendo fruto, eu só sei que eu estou vendo germinar, eu só sei que eu estou vendo algo acontecer. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quem crê num evento a partir do segredo de Deus nesta noite? Quero orar pela tua vida. Tem um quarto ponto, onde o semeador chega o tempo da colheita. Deus diz assim: assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Aqui é um tempo escatológico. A colheita está se aproximando, conforme os irmãos já cantaram hoje nessa noite, e a foice está pronta, está posicionada. A foice está pronta, irmãos. Aqueles que não servem ao Senhor são considerados como os cachos de uvas que serão ceifados e pisados por Deus. Mas aqueles que são crentes são considerados como o trigo, onde será ceifado para entrar no celeiro de Deus. Você é uva, você é trigo. Eu sou trigo do celeiro de Deus. Que bom que você levantou a mão, porque está para acontecer o grandioso e precioso dia. A foice de Jeová está afiada. A foice não destrói o trigo, não, apenas o separa da terra e leva aos celeiros celestiais. Nesta noite Deus vai te dar graça, irmão, para você lançar a semente, e ela vai produzir no nome de Jesus. Os missionários, pastor Pedro, estão aqui, os semeadores da última hora.